E aí eu reúno o material que eu tenho, tanto das pesquisas na área de psicologia que eu mesmo fiz, porque eu sou psicólogo, como pesquisas que os colegas meus fizeram, cientistas em outros lugares do mundo, porque quase toda pesquisa a respeito no meio acadêmico vem do exterior. Então eu tentei compatibilizar esse material, tanto meu quanto dos outros, numa linguagem mais acessível, que independa do conhecimento das pessoas sobre psicologia, e também discutir temas clássicos da ufologia, né, como teorias da conspiração, círculos nas plantações, os casos clássicos da ufologia. E aí eu reuni nesse material e espero que o pessoal goste. Legal. Eu gostaria de saber o porquê que você entrou, direcionou, você que é um psicólogo, né, formado em Belo Horizonte, gostaria de saber o porquê que você entrou para esse lado da ufologia e trouxe a psicologia junto. É porque antes de ser psicólogo eu era uma criança muito curiosa. Então eu acabei crescendo numa cidade que já tem um clima muito forte para essa aura de mistério, que é Pedro Leopoldo, a cidade natal do Chico Xavier. Então as pessoas contam muitos casos, tanto ufológicos quanto relativos à mediunidade, ou ao sobrenatural, ao paranormal. E eu queria muito saber o que era aquilo, eu queria muito ver, eu queria entender o que estava acontecendo. E aí eu entrevistava essas pessoas de um modo informal, né? Eu era uma criança sem preparação nenhuma e adolescente sem preparação nenhuma. Só que foi se fortalecendo em mim a dimensão do tem algo aí interessante para ser aprendido. Seja sobre o funcionamento da realidade, seja sobre o funcionamento da mente humana. Então eu queria entender essas experiências e isso foi um dos fatores determinantes para eu escolher a área da psicologia para me formar. Uma vez formado, e continuando nesse processo de entender essas pessoas e entrevistá-las, também ficou claro que a psicologia tem algo para dar para essas pessoas. Tanto no sentido de ajudá-las, porque muitas vivenciam essas coisas e ficam angustiadas, às vezes até desenvolvem quadros de ansiedade ou de depressão, como também a psicologia tem muito a aprender com essas experiências, aprender sobre o funcionamento da mente humana, aprender sobre o comportamento e também aprender sobre os limites da realidade, né? Até onde que dá para ir nesses fenômenos com explicações que são puramente psicológicas, até onde que dá para ir com explicações que são antropológicas, sociológicas e até onde que vai além. Então nessa fronteira do conhecimento aí que sempre me interessou tanto, eu como psicólogo senti uma via de acesso muito grande para entrar. Um dos problemas que eu coloco na ufologia é essa tendência de achar que a convergência de muitos testemunhos significa a realidade objetiva daquela coisa. E isso tem um farto conhecimento, tanto na psicologia quanto em áreas afins, de que a coisa não é bem assim. E até o público pode ter uma noção de como isso é verdade no caso recente da tragédia com o ex-candidato à presidência Eduardo Campos. Teve um acidente aéreo e quando a história começou a bombar, não sei se vocês se lembram, que muitas pessoas apareceram na televisão dizendo que o avião estava completamente em chamas, que era uma bola de fogo e tal. E aí, mais ou menos uma semana depois, surgiu aquela filmagem que eu não sei se todo mundo viu, de uma câmera de segurança em frente ao prédio, mostrando o avião em si caindo. Então, e mostrou de forma inequívoca que o avião não estava em chamas, nem um pouquinho em chamas. Então, isso que a gente já sabe na psicologia de muito tempo, e tem vários exemplos ao longo dos anos de pesquisa, ficou claro para a população que o fato de muitos testemunhos convergirem não significa que é uma realidade concreta. As pessoas podem se enganar nos testemunhos, inclusive juntas, inclusive sem se conhecer. E aí tem uma série de explicações, tanto culturais quanto da própria arquitetura da mente humana, que é como a nossa mente funciona de uma forma muito parecida por conta de nossa bagagem ancestral, moldada pela evolução, etc. A gente tem pensamentos parecidos, a gente tem sonhos parecidos, e isso entra em contato com a cultura e aí vai haver uma combinação aí entre essa arquitetura cerebral genérica que a gente tem e essa influência cultural que é específica de cada lugar e com um terceiro fator que é a história de vida, né? Cada um tem a sua, então tem influências que são específicas à minha vida que você não tem. Mas, por exemplo,
o tipo de sonho mais comum, e que, só para dar o exemplo de como a gente pensa parecido de novo, é aquele sonho de que você está pelado em público. É um sonho extremamente comum que muitas pessoas já tiveram. Isso em várias culturas. Outro sonho extremamente comum e que várias pessoas vão se lembrar que já tiveram é de ter perdido os dentes. Né? De sonhar que o dente está caindo ou que os dentes estão podres. Então a nossa mente ela tem coisas muito parecidas. Isso não explica tudo, certamente não. Só estou dizendo que o fato de muitas pessoas falarem a mesma coisa, como é o caso das abduções, isso não prova por si mesmo que a experiência é real. E a explicação, e tem explicações para muitos casos, não todos, mas muitos casos de abdução e tal, tem essa pegada nessa arquitetura cerebral que é muito parecida, e até a arquitetura orgânica, então tem alguns fenômenos fisiológicos ligados à abdução, como aquela paralisia noturna, que podem explicar uma parte desses episódios, mas essa tendência cultural de quando você tem essa paralisia, que é um fenômeno fisiológico, e tem alucinações durante esse processo, que é algo fisiológico também comum, tem um nome feio de alucinações hipnagógicas ou alucinações hipnopômpicas, dependendo da cultura onde você está, você vai interpretar essas explicações como um fenômeno religioso, ou como um fenômeno sobrenatural, ou como um fenômeno ufológico. Então, explicações existem, elas estão sendo exploradas, mas a gente não pode dizer que elas pegam todos os casos, mas a gente está cada vez mais entendendo melhor essa arquitetura e estando até mais gabaritado para falar quais os casos em que essas explicações não casam. Sim. Porque como a gente está indo fundo, a gente está conhecendo também aquilo que não dá para ser explicado. Então tem alguns mistérios aí sim que a gente pode explorar. Eu tenho uma série de ressalvas quanto ao uso da hipnose para a recuperação de memórias de suposta abdução. Mas eu usei hipnose cotidianamente na minha prática clínica e consultório, né? E uma das coisas que a gente sabe é que sim, a hipnose ela ajuda a aflorar memórias antigas e é um fenômeno chamado hipermnésia, ou seja, deixar a memória, mnésia, né, memória, hiper funcionando, né? Então ela fica uma memória maior, vamos dizer assim, mais potente. Só que ao mesmo tempo, a hipnose ela tem uma outra característica que vem junto, que é estimular a fantasia. Então ela estimula a formação de falsas memórias também. E isso é demonstrado em laboratório, tem pesquisas em que os caras conseguiram, com extrema facilidade, implantar falsas memórias através de hipnose, de forma muito sutil, inclusive. Então, imaginando, por exemplo, que uma abdução aconteceu, a hipnose poderia fazer a emergência dessas memórias ocorrer mais facilmente? Poderia. Só que ela também tem igual capacidade ou até maior de produzir falsas memórias, que são memórias de coisas que não aconteceram, né? Memórias fantasiosas. Então o grande problema é a pessoa vai se lembrar das duas coisas, tanto uma memória autêntica quanto uma memória falsa, com a mesma convicção, com o mesmo teor emocional. E então como distinguir uma memória que é falsa de uma memória que é verdadeira? Não vem com selo de autenticidade. Nos dois casos a pessoa vai chorar, vai assustar, às vezes sai do transe de tão assustada que a pessoa fica. E como a gente viu, o fato das memórias convergirem, das pessoas lembrarem da mesma coisa, não é prova de autenticidade. Então os ufólogos costumam dizer, é verdadeiro porque todo mundo conta a mesma coisa. Primeiro que isso não prova, e segundo porque contam a mesma coisa depende da cultura. Tem uma pesquisa de eu acho que ela é antropóloga, agora eu não vou me lembrar. E tem também o Thomas Bullard, que é folclorista da Universidade de Indiana, que fez também uma pesquisa parecida, que demonstra que os tipos de entidade relacionadas com a abdução e até mesmo o roteiro da abdução, ela tem um forte componente cultural. Por exemplo, resumindo muito, nos Estados Unidos a gente vê os Greys, né, que são aqueles cinzentos, cabeçudos, com olhos pretos, com procedimentos mais médicos, uma distância emocional em relação aos abduzidos. No norte da Europa tendem a ser os nórdicos, os seres altos, loiros e com macacão colante, enquanto na África e na América do Sul os relatos tendem a ser bizarros, de seres com as mais diversas conformações, realizando abduções e com um componente sexual muito mais explícito. Então, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos e no norte da Europa, a coleta de sêmen e óvulos tende a ser uma coisa mais fria, mais mecânica, mais médica, aqui na América do Sul, na África, em lugares assim, tende a haver o encontro sexual mesmo, uma coisa mais explícita, a lá Antônio Vilas-Boas, né? Aquele caso famoso em que ele teria feito sexo com uma extraterrestre baixinha e loira. E no Extremo Oriente, praticamente não há casos de abdução. Um levantamento grande que foi feito a esse respeito encontrou apenas 2 casos na China, nenhum caso no Japão, 1 caso no Sri Lanka e por aí vai. Quer dizer, e lá tem ufólogo também, tem essa questão, será que é só porque não tem ufólogo? Mas, por exemplo, no Japão a galera é doida com ufologia. E lá praticamente não tem relatos de abdução. O que sugere fortemente um componente cultural. A não ser que a gente pense, é claro, que os ETs estão sendo seletivos, mas é interessante a gente começar pelas hipóteses mais simples, né? Que é
a hipótese da influência cultural. Então, tem esse fator, a gente está investigando ainda, isso não é uma resposta final, isso é uma resposta que está em construção ainda. Tem casos que envolvem testemunhas múltiplas, embora de novo não seja prova, de novo, quando a pessoa fala a mesma coisa, mas tem testemunhas múltiplas, tem evidências físicas um pouco mais complicadas de explicar. Eu estou fazendo o doutorado agora, né, terminando o doutorado, e uma das coisas que vai ter na tese, que eu ainda estou desenvolvendo e portanto não posso dar um resultado final disso, é uma explicação abrangente de como uma série de variáveis poderia talvez, quem sabe, dar conta de explicar alguns desses casos. Mas é algo que eu ainda estou amadurecendo a ideia, então ainda está muito parcial. Então o que eu tenho para dizer é que há casos que são muito mais desafiadores que outros mesmo. Mas que não significa que não possam vir a ser explicados. Eles só por enquanto não estão sendo explicados. Mas estamos trabalhando nisso, mas com abertura mental ao extraordinário. A gente tem que ter a mente aberta à possibilidade de que está acontecendo, é óbvio. E tem casos que são muito sedutores da gente falar, caramba, não tem outra explicação, o cara foi abduzido mesmo, né? Mas a ciência ela tem que ficar nessa posição que eu acho desconfortável, mas o cientista tem que estar habituado a esse desconforto, que é ficar entre o rigor máximo que o ceticismo pede com a abertura mental máxima às maravilhas que o universo tem. A gente não sabe como o universo funciona, o universo tem 15 bilhões de anos de idade, tem gente que fala que é 18, e a gente como civilização tem 6 mil anos. A ciência moderna tem 400 anos, a gente não sabe nada ainda. Então, vamos devagar. Então, eu não vou afiançar, caramba, esse caso aqui não tem o que falar, ele é verdadeiro e ponto, acabou. Mas o que eu tenho a dizer é, tem casos que são promissores, que são muito esquisitos, e nós estamos trabalhando primeiro para tentar ter certeza que as explicações mais simples não se adequam, para aí a gente dar esse salto. É um trabalho hercúleo, mas que nós estamos fazendo. E agora, finalizando a entrevista aqui com o Leonardo Martins, psicólogo, gostaria que você falasse como adquirir o livro, muito interessante, a tese, muito legal, uma obra que vocês acham que deveriam apreciar. Ah, tá. Legal, Marco. Tem 3 possibilidades. A primeira é no site da editora, né, que é a Biblioteca 24 Horas. O segundo é na Livraria Cultura, também está lá disponível à venda. E o terceiro é comigo. Aí vocês podem me escrever que a gente acerta como fazer. O e-mail é pesquisaleonardo, tudo junto, pesquisaleonardo@yahoo.com.br. Muito obrigado, viu, Leonardo, mais uma vez. Bom vê-lo de novo. Tá?